ela seja uma boa intenção. Mas se isso não for algo espiritual, algo que vem do seu espírito, se você não souber comunicar isso a Deus, através de uma vida espiritual elevada, nobre, Deus não vai compreender isso. É interessante que nós entendemos na Bíblia muitos momentos em que as pessoas estavam super bem intencionadas. Olha um momento de boa intenção na Bíblia. A Bíblia diz que Davi se preocupava demais com a arca do Senhor, e se preocupava demais em construir uma casa para Deus. E o interessante que a gente entende é que Deus nunca fez muita questão disso. Davi falava, Davi sonhava, e Davi brigava, e a gente não vê Deus se envolvendo com isso. Nos momentos em que Deus conversou com Davi a respeito da construção dessa casa, Deus não estava demonstrando aquilo tão interessante, porque o projeto de Deus, amados, sempre foi habitar no coração do homem. O templo mais perfeito para a habitação de Deus é o seu coração. Sabia que na terra o lugar que Deus se sente mais à vontade é dentro de você? Isso quando você oferece as condições que Deus precisa para que Ele se sinta bem. Irmãos, eu olho para Deus e falo, gente, não tem lógica. Jesus é um ser que gostava de sentir-se bem. Vou passar para vocês o que aconteceu no final da vida de Jesus. Nos últimos dias ele exerceu seu ministério em Jerusalém. Ele pregava em Jerusalém, ensinava nas sinagogas, e isso acontecia durante o dia, porque quando chegava a tardinha, Jesus chamava os seus discípulos e andava 3 quilômetros, saindo de Jerusalém até a aldeia de Betânia, para ali ele pernoitar na casa de Lázaro. Sabe por quê? Porque é lá que Jesus se sentia bem, é lá que ele se sentia confortável. E ele pernoitava com Lázaro, e no outro dia marchava com seus discípulos mais 3 quilômetros. E a gente vai entender que nessas idas e voltas de Cristo, ele ia fazendo os milagres. Foi nesse percurso que ele curou os cegos. Uma parte da Bíblia fala que ele curou o cego na entrada, a outra na saída. Agora você tem que entender se ele estava indo ou voltando de Betânia, porque ele fez esse percurso por alguns dias. Nesse caminho foi que Jesus Cristo teve fome e aproximou-se da figueira, e não encontrando frutos, ele disse: nunca mais nasça frutos de ti. Por um motivo só, amados. Jesus se sentia aconchego na casa de Lázaro. A simplicidade de Deus é tremenda. Um ser que domina e criou todo o universo, rege tudo isso, tem como maior prazer, a maior satisfação, habitar no seu coração, ser Senhor da sua vida e comunicar com você. E comunicar com você, se você quiser, durante todo o dia. Se você precisar, a todo momento que você precisar. E o adorador de verdade não é aquele que se preocupa apenas em hospedar. É aquele que, além de hospedar, ele se interessa em ter companhia. Sabe que a melhor companhia que existe é a de Deus? Jesus, ele foi muito simples nas suas últimas promessas. Olha, eu vou, mas vocês podem ficar tranquilos, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que coisa maravilhosa! Eu estarei convosco. É comigo, é com você. Talvez você é aquela pessoa que ninguém bota fé em você, ninguém
bota fé nas suas atitudes, mas Deus bota fé em você. Deus quer estar com você, Ele quer que o seu espírito seja um canal aberto de comunicação com Ele, e somente os verdadeiros adoradores entendem isso, que a relação com Deus, ela não é uma relação aparente. Talvez eu vou lá e compre um terno de 1.200, uma gravata de 180, um sapato de 400 e falo, eu sou homem de Deus. E vocês acreditam que todo mundo acredita? Todo mundo fala, ele é homem de Deus mesmo, olha o ternão dele. Talvez eu compro meia hora na televisão e o Brasil todo passa a me chamar de homem de Deus. Porque nós nos preocupamos muito com essa questão aparente, mas a relação de adoração, amado, é uma relação que tem que partir de dentro. É íntima, adoração é coisa íntima. A adoração é uma coisa que importa só a você e a Deus. Talvez todos olhem para você e dizem, é um hipócrita, é um fracassado, é um carnal, é um aproveitador, é um egoísta. E você sente o peso disso, sente essa pressão. Mas se você é um adorador, você olha para o seu espírito e você percebe que o seu canal de comunicação com Deus está funcionando. E você sabe o que importa para nós, servos de Deus? É ter o nosso canal de comunicação aberto com Deus. O que importa é o que Deus fala a seu respeito. O que importa é o que Deus acha a seu respeito. O que importa não é a impressão que os homens têm de ti, é a impressão que Deus tem de você. Isso é o que importa. E verdadeiros adoradores sabem muito bem disso. Sabem que a relação com Deus é uma relação espiritual. Amado, todos podemos relacionar com Deus espiritualmente. Todos temos condições. E é exatamente o que Deus quer de nós. Para a nossa adoração ser verdadeira, é isso que Deus quer de nós. Um espírito desobstruído para Deus. Um canal de comunicação aberto com Deus. Isso é adorar em espírito. E isso tem um preço, que nós não podemos falar aqui por causa do tempo. Mas não nos basta adorar somente em espírito. Aqui diz que além de adorar, de ser adorador, que adora em espírito, nós temos que adorar também em verdade. Irmãos, eu fiquei analisando essa palavra verdade aqui. Eu achei que uma coisa muito interessante aqui. Verdade é o que prova tudo. E verdade é o que mostra tudo. Então, verdade é a comprovação. Olha para você entender uma coisa aqui. Dizem que a mentira tem perna curta. Você sabe por quê? Porque um dia ela vai trombar com a verdade. E a mentira ela só dura até o dia em que ela se encontra com a verdade. Porque verdade é a comprovação de tudo. É claro que nós vivemos num mundo de relativismo. Há muitas verdades que pregam por aí, que são aceitas como verdades, mas são verdades relativas. Mas as verdades de Deus, nós só seremos adoradores de verdade quando nós aprendermos a tornar as verdades de Deus absolutas na nossa vida. A nossa fé não pode ser relativa. O que nós pregamos não pode ser algo relativo.